A vida, a existência, está entrelaçada ao tempo. O tempo, por sua vez, é percebido por nós como um único instante contínuo, composto por uma sucessão de breves momentos, ao qual quantificamos em unidades como os minutos e os segundos. O tempo flui como a água que cai continuamente de uma torneira aberta. A gota que toca o solo fica no passado, já imediatamente sendo seguida por outra que em um efêmero instante também se torna passado, dando espaço a outra gota. O instante, o momento exato em que a gota toca o solo, pertence ao campo da primeiridade. A percepção, por um observador, da gota caindo no espaço e molhando o solo, pertence à secundidade. O efeito gerado neste observador, como o de fechar a torneira, pertence à terceiridade. É justamente a primeiridade que a personagem do livro Água Viva, de Clarice Lispector, tenta alcançar. A pintora agora experimenta a escrita como suas telas e as palavras como seus pincéis, tentando exprimir nela os sentimentos puros, o instante, o agora, o seu verdadeiro eu que habita o intervalo de seus pensamentos, o it. Suas palavras são signos dos sentimentos e pensamentos que ela deseja pintar, cujo significante é a palavra física, é a melodia e sonoridade das palavras, é a rima. O seu significado vai além do significado comum da palavra ou da frase dita, como ela própria afirma: o que eu te falo nunca é o que eu te falo, e sim outra coisa. Essa coisa, por sua vez, é seu objeto dinâmico, da mesma forma que o modo que ela escreve e como se apresentam suas frases são seu objeto imediato. A imagem gráfica da palavra impressa no livro, o som de sua pronúncia, a forma dos parágrafos, os travessões que surgem dentro deles, o ritmo da leitura ditado pelas palavras, as letras maiúsculas, são os quais signos da obra. O sim signo se apresenta na realidade singular do próprio livro, na sua existência, com sua capa ilustrada, suas dimensões físicas, encadernação e número de páginas. Por fim, como lege signo, a obra pertence à classe dos livros escritos por Clarice Lispector. Nesse universo de livros, pertence à classe da literatura nacional. Dentro desse conjunto, a obra pertence à classe da terceira geração modernista. No universo do gênero literário, por ser um texto híbrido, ele ainda pertence à classe do romance, da prosa, do poema, da ficção e do monólogo. Em seu aspecto icônico, em Água Viva aparece frequentemente metáforas narradas pelo eu lírico, que como ícones possuem alto poder de sugestão. Poder esse que na obra é intensificado por não haver um enredo concreto, onde toda a narração é subjetiva e aberta a interpretações, do qual imerge o leitor em um mar de reflexões a respeito do tempo, da vida e da morte, da liberdade e da solidão, do som e do silêncio, da percepção da existência. Já em seu aspecto indicial, o livro indica para o seu texto, para a sua personagem que é uma pintora na figura de escritura, que por sua vez indica para a autora do livro, a própria Clarice. Como todos os índices envolvem ícones, as inúmeras passagens do livro, onde a personagem exemplifica a forma difícil e sofrida em fazer suas pinturas, metaforiza com a forma de escrever de Clarice, que busca dizer o indizível. Em seu aspecto simbólico, a obra diz respeito aos padrões da literatura intimista de Clarice Lispector, com suas características introspectivas de caráter psicológico e subjetivo. Características essas que estão presentes em outros livros da autora, sendo uma marca reconhecível sua. Água Viva também é um símbolo da literatura da terceira geração modernista, pela sua inovação linguística, com seu jogo de palavras e metáforas e com o uso peculiar da metalinguagem na obra, pois a escritora escreve a respeito de um personagem que é pintora, mas que está no papel de escritora. Ainda é possível que outros aspectos simbólicos sejam ativados. O livro, como um signo, detém todo o poder de significação e potencial para ser interpretado tão logo encontre o intérprete. Esse poder de significação, o efeito que ele pode desencadear na mente do intérprete, é o seu interpretante imediato. Em Água Viva, estão entre os possíveis efeitos uma gama de sentimentos, como raiva, desconforto, tristeza, reflexão, dúvida, alegria, euforia e fascínio.
Já o interpretante dinâmico é o efeito que realmente ocorre no intérprete. O interpretante dinâmico subdivide-se em emocional, energético e lógico. No campo do interpretante dinâmico emocional, o uso da figura de linguagem, como as metáforas e a ausência de um enredo claro e lógico, gera o sentimento de confusão e desconforto, onde inutilmente o leitor busca e anseia por uma história com ordem cronológica e esclarecimento dos fatos. Mas Clarice lhe nega isso e o avisa disso, convidando aqueles que podem se desligarem da lógica que lhe acompanhem. Já o interpretante dinâmico energético ocorre quando o leitor aceita o convite de Clarice e deixa de buscar um enredo ou sentido lógico para buscar um sentimento ou simplesmente contemplar as palavras e seus fonemas à medida que acompanha o fluxo do texto, como se estivesse em uma viagem do qual mais importante que o destino é aproveitar cada instante da jornada. Por fim, o interpretante dinâmico lógico dependerá do que o intérprete já tem internalizado a respeito do campo contextual do signo. Dessa forma, alguns intérpretes poderão perceber fortes características da prosa intimista da terceira geração modernista, ou poderão também perceber uma inovação linguística em uma escrita mais preocupada com a expressividade do que com a correção gramatical, outra característica pós-modernista. Através da semiótica, ciência que estuda todas as coisas como linguagem, é possível entender como Clarice Lispector eternizou Água Viva, ao buscar somente o instante presente e a liberdade da consciência.